Depois disso, partindo de Atenas, chegou a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural da Pôntica, que recentemente viera da Itália, e sua esposa Priscila, porque Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, por serem da mesma profissão, ficou com eles e trabalhava. Eles eram fabricantes de tendas. Paulo discutia na sinagoga em todos os sábados, tentando persuadir tanto judeus quanto gregos. Quando chegaram da Macedônia Silas e Timóteo, Paulo insistia na palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Quando eles se opunham e blasfemavam, Paulo sacudiu suas vestes e disse-lhes: o sangue de vocês seja sobre vós mesmos. Estou limpo. Daqui em diante irei para os gentios. Partindo dali, entrou na casa de certo Tício Justo, que adorava a Deus e cuja casa ficava próxima à sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos coríntios ouviram e creram, sendo batizados. O Senhor disse a Paulo, numa visão noturna: não temas, mas fala e não te cales, pois estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, porque tenho um grande povo nesta cidade. Paulo permaneceu ensinando ali por 1 ano e 6 meses a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram unanimemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuadiu os homens a adorar a Deus contra a lei. Quando Paulo ia abrir a boca, Galho disse aos judeus: se fosse algum crime ou delito grave, ó judeus, eu justificaria a indignação de vocês. Mas, se são questões de palavra, nomes ou vossa lei, cuidem disso vocês mesmos. Não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho nada se importou com isso. Paulo permaneceu muitos dias mais, despedindo-se dos irmãos, e partiu para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila, que havia feito voto de tosar a cabeça em Cencreia. Chegaram a Éfeso, e ali os deixou. Ele, por sua vez, entrou na sinagoga e discutia com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele não consentiu, dizendo: voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Desceu para Cesareia, saudou a igreja e desceu a Antioquia. Depois de algum tempo ali, partiu, passando pela Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Chegou também a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, homem eloquente, instruído nas Escrituras. Ele fora catequizado no caminho do Senhor, e fervoroso no Espírito. Ensinava corretamente sobre Jesus, mas só conhecia o batismo de João. Começou a falar com confiança na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, o tomaram consigo e explicaram-lhe com mais precisão o caminho de Deus. Quando quis partir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Quando chegou, contribuiu muito para aqueles que creram pela graça de Deus, pois refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo.